Oi, Elô. Oi, Paula, tudo bom? Tudo jóia e você? Tudo em paz. Boa tarde a todos. Hoje eu estou tendo o prazer de receber uma grande amiga que também foi minha sócia durante tantos anos, a Heloísa Bacelar, que é dona do Lá da Venda. Entre outras coisas, né, Elô? Você está com agora canal no YouTube, com site, e É, queria agradecer a tua participação. é isso aí, né? Eu tô fazendo um monte de coisa, como sempre, né? Tenho na Cozinha de Lô, junto da Ana, e os meus 1000 livros aí, escrevendo cada vez mais. Que delícia, Elô. E hoje a gente está no ar com uma mesa super gostosa, que é um tema que eu adoro, que é milho. Eu E também o ano adoro. passado você teve com a gente falando sobre festa junina, né? Esse ano a gente fez um complemento que foi um tema muito gostoso e a mesa está aí bombando com um monte de receitas inéditas. Acho que o teu post do bolo de milho vai bater recorde, acho que dentro do site. Está incrível, acho que mais de 3.000 pessoas já salvaram aquele post. E então acho que é um tema que está agradando Deixa eu só falar bastante. uma coisa sobre aquele bolo, né? A gente deu o bolo, não, foi o bolo da fazenda, né? Que é o bolo É, cremoso. Que é isso. porque o bolo amarelinho que a gente deu na festa junina do ano passado, ele funciona perfeito, mas é até bom que as pessoas escutem isso de mim, eu já tenho falado isso várias vezes, né? O bolo de milho amarelinho, que não é o que está no post do milho, mas ele também está no Tá na Mesa e também no Na Cozinha de Elô, a gente usa farinha de milho flocada, aquela Tá. bijuzinha que usa para cuscuz. E as pessoas Uhum. têm muita dificuldade porque essa farinha, dependendo da marca que você compra, o peso varia assim, é uma coisa absurda. Existem as mais crocantes, elas pesam nada. E as mais flocadas, industrializadas, elas são muito pesadas, são de chumbinho. Uhum. Então, as pessoas que vão pelo peso acabam se atrapalhando. Então, é importante a gente lembrar que quem for fazer o bolo amarelinho tem que usa a xícara, que é o melhor que faz, tá? Porque são muitas perguntas falando desse milho. Conta um pouquinho, e essa tua paixão por milho? Você acho que já fez muita receita com esse ingrediente, né? Qual é a tua preferida? A minha preferida, ai meu Deus, é, ai, olha, eu vou ser muito sincera, nesses últimos 20 dias foi uma overdose de milho na minha casa, né? Então, assim, teve dia que eu recebi na varanda daqui de casa, tinha umas 70, 80 espigas. Então, assim, eu tô numa Nossa. como chama? Eu tô numa pós-overdose. Então, por enquanto, mais 2 semanas que a gente não tem milho em casa. Mas eu, assim, adoro tudo que é de milho. Creme de milho eu amo, por mais simples que seja, eu acho uma delícia. É. Ah, milho cozido na espiga, milho assado eu amo, né? E isso é uma coisa que eu queria ter, como se diz, como eu posso falar, meu Deus, aproveitado mais nessa mesa e falado mais sobre o milho assado, mas realmente, diante da pandemia, É. não tinha milho na espiga. Só tinha com aquela, já aberto, sabe? Com uma, duas palhinhas, aí não Aham. resolvia nada. Mas outra Aham. vez a gente fala desse assunto. A gente faz um segundo round aí para falar do milho quando a pandemia acabar e a gente tiver acesso a mais espigas de milho, que está difícil mesmo de encontrar. Mas me conta uma coisa, eu já vi que tem gente perguntando a melhor marca de farinha. Você tem Já alguma flocada. farinha de milho? Mas alguma para indicar, alguma marca? Posso sair um minuto para pegar duas farinhas para você? Lógico, lógico. Assim os usuários podem ver. É o seguinte, essa farinha primeira aqui, que não é uma farinha que todo mundo vai encontrar muito fácil, mas existem milhares de farinhas assim de moinho espalhadas pelo estado de São Paulo, pelo estado de Minas, né? Que são Goiás, também Mato Grosso, que são estados que têm um vínculo maior com as farinhas de milho flocadas. Uhum. Essa aqui é um produtor que moe para mim, ele fica em Brotas. Eu vendo até no lado da venda, agora a gente está fechado, mas se Deus quiser, em breve a gente abre. Ah, isso que eu ia perguntar. Agora com a abertura dos shoppings, quando que você reabre? O shopping, não. Não? Shopping não dá mais. Acabou-se.
Entendi. Agora Impossível. vamos continuar com o original, na rua lá da Vila Madalena. É. Ah. Ó, esse aqui, ó, dá até para vocês ouvirem o barulhinho, ó. É. Tá vendo? Uhum. São os flocos muito fininhos, que é tão bijuzinho, ó. Ah, ele é bem crocante. Super, dá para comer de salgadinho, tá? É. Deixa eu pôr aqui atrás nessa bagunça. Essa aqui é uma de moinho. Eles colocam num tacho e vão raspando, 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 até ela chegar num... Como chama? Ficar sequinha assim. É maravilhoso. Aí a gente vai ter essa aqui. Falei que eu era estabanada. Essa aqui é uma absolutamente normal, né? Ela funciona numa boa, só que ela é bem mais pesada, ó. Ela é muito mais pesada. Os grãos são... os bijuzinhos, eles são mais macios, eles não são aquele creque-creque, sabe? Sim, sim. E o fato é que quando você vai pesar esse e o outro, Dá uma diferença enorme. o dobro. É. Uma Nossa. daquela lá, uma xícara pesa 45, 50 gramas. Essa aqui pesa 90. Sei, Então, tem se muita você dá diferença no bolo. uma diferença gigante, né? Tá. Mas o fato é o seguinte, que com as duas você consegue fazer coisas incríveis, né? Agora, o nosso bolo de hoje não leva essa, mas é bom saber, porque É bom saber. pergunta Mas que... esse bolo cremoso está fazendo um sucesso enorme. A gente viu que o pessoal está enlouquecido atrás da receita. Estamos recebendo um monte de Mas é inbox. muito bom mesmo, É né? muito bom mesmo. É, a gente comeu aqui também. Esse bolo, Paula, na verdade, assim, né? Eu sou paulistana, mas a minha família tem uma fazenda em São Luís do Paraitinga, aqui no interior de São Paulo. Os meus avós tinham uma fazenda em Birigui, perto de Araçatuba. E eu tinha uns tios que aqui perto de São Paulo também tinham uma fazenda. Então, assim, desde muito pequena, eu frequentei, assim, minha vida rural sempre foi muito intensa, né? Uhum. Aqui em São Luís, principalmente, que era da gente, eu ia demais. E eu sempre gostei dessa vida campestre, né? Desde criança, aprendendo, fazendo doce com uma, não sei o quê, desde toquinho de gente. E o milho, a época da colheita do milho verde e de tudo que envolvia o milho verde, é uma coisa que eu tenho, sei lá, há 40 e tantos anos da minha vida, 50 anos praticamente, né? Então eu saía para colher o milho verde com o pessoal da fazenda, então eu sabia colher qual a espiga que já estava madurinha no ponto de colher. Se a gente ia fazer curau, era um determinado ponto. Se a gente ia fazer um bolo ou uma pamonha, podia estar um pouco mais maduro, né? E eu cansei de encher pamonha, dobrar a palha, porque nem sempre você assim tava com uma máquina de costura, vai por perto para fazer costurado. Não, tinha que escolher as palhas para dobrar, encher, uma coisa que é realmente trabalhosinha, mas enche o tempo. E também eu me lembro de eu super pequena brincando com a minha irmã de fazer bonequinha, espantalhinho com as palhas de milho. Enfim, é uma coisa que eu tenho muito forte, né? E é um ingrediente que, assim como a Paula, eu amo. Eu amo também. Ai, milho, eu sou Amo. suspeita. Agora conta pra gente, você tem alguma dica para dar na hora das pessoas escolherem o milho? Então, hoje em dia, quando você encontra o milho verde no supermercado, sacolão, feira, qualquer coisa, Uhum. quase sempre agora, até o CEAGESP aqui em São Paulo, e acredito que no resto do Brasil também, a não ser em cidadezinhas pequenas, eles já costumam ter o milho já em bandejinhas que vem normalmente 2 ou 3 espigas, né? Quando isso acontece, que você não tem nem como encostar na espiga, já vem com plástico, tereré, normalmente eles colocam só 1 ou 2 palhas, mantém Embaixo para enfeitar, e o resto já está tirado. Então, é. assim, tem um lado bom, que você está vendo como são os grãos. Então, se eles estiverem, assim, ele tem que estar um amarelinho claro, não pode estar muito escuro e mais com cara de seco, porque já vai... ele está começando a secar, portanto, ele está começando a ficar mais velho, né? Então, Uhum. tá um amarelinho amarelo, mas também não pode ser aquele amarelo desbotado que parece leite, porque aquele lá foi colhido novo demais e também não vai ter nada dentro, né?
Isso é uma outra pergunta que eu vejo, Paula, que as pessoas estão fazendo bastante, né? Ah, mas eu não tenho milho verde fresco, como que eu faço? Eu não tenho não sei o quê, as equivalências. Mas quanto que pesa uma xícara de Ai, milho? Não, quanto, quanto rende uma espiga, rende. né? É a pergunta que a gente mais recebeu. Então, eu também recebo essa pergunta direto Na Cozinha de Lô. E, na verdade, assim, gente, como tudo quanto é fruta, qualquer coisa assim, não dá pra gente dizer com certeza O peso. quantos grãos a gente vai pegar numa espiga e pesar, né? Porque varia demais, e não só pelo tamanho da espiga. Varia se o grão tá mais maduro, se era Sim, mais miudinho. é. Eu, você tem Você fica ideia mais hidratado, da né? louca do milho aqui? Sabe o que eu fiz? Eu cortei 20 espigas e pus o que eu colhi. Aproveitei de milho de cada uma. É. Aí eu pesei e fiz uma média, tá? E eu cheguei nos 120 gramas, se não me engano, que a gente colocou aí no Tá na Mesa. Mas é, Isso. gente, sempre um pouquinho mais, um pouquinho menos, dá mais ou menos uma espiga, deu mais ou menos 2/3 de xícara, tá? Então, isso é uma coisa. Também perguntaram hoje de manhã se você pode cortar o milho e aí você cozinha o milho já cortado, ou se para usar num bolo, por exemplo, você tem que cozinhar na espiga e depois cortar. Não, Uhum. a gente está cortando antes e usando cru, a não ser que a receita fosse de milho cozido na espiga. Não, todas essas que a gente usou aqui, a gente tirou o milho os grãos da espiga e aí cozinhou, tá? Porque Tá. isso são várias perguntas hoje cedo. Agora, uma pergunta que a gente recebeu, eu achei até curiosa, é se dá para fazer algo com o sabugo. Dá. Eu não dei essa receita porque a gente já tinha estourado o limite. Eu fiz um caldo maravilhoso, mas maravilhoso, que eu vou postar Na Cozinha de Elô. Eu estava esperando acabar o Ai, milho, que porque eu legal. não vou chamar atenção para o caldo, deixa a mesa acontecer antes, né? Eu fiz um caldo que ficou incrível, porque eu tinha tanto sabugo, mas tanto sabugo. Você imagina, num dia eu recebi 70 de vários fornecedores, porque eu queria um que tivesse bonito. E olha, eu comprei de tudo quanto é fornecedor de São Paulo. Até os dois que fornecem para o lado da venda. E Ninguém o que tinha que você colocou a mais nesse caldo? Fiquei curiosa agora. Ele deve ficar espesso, né? O amido um deve ter a pouco, espiga. É, um pouco espesso. Eu coloquei os legumes aromatizantes assim, básicos. normais. É. Não quis colocar uma coisa muito carregada de ervas, porque o sabor do milho é delicado. Uhum. Mas o fato é que ele ferveu e ficou maravilhoso. Nossa, que Já delícia. Agora usei fiquei com sopa, vontade. já usei para engrossar a coisa de legumes, assim, eu achei bem legal, né? Isso foi experiência, né? Porque eu tinha tanto sabugo que tinha que inventar moda, né? Que mais de coisa legal, assim? Isso eu achei incrível. Outra coisa uma receita assim que eu acho que vai surpreender as pessoas, extremamente simples, mas ficou muito boa. A gente deu uma salada. Eu queria usar o milho de várias formas, né? Uhum. E uma delas, que aqui no Brasil as pessoas não usam muito, mas em receitas americanas, assim, esses países que, principalmente Estados Unidos, México, Guatemala, essas coisas, e a gente, né? E América Latina como um todo, né? Uhum. De Peru, Chile, Argentina, esse povo que usa milho para valer, tem alguns lugares que eles fritam bastante os grãos, até eles ficarem bem tostadinhos, né? E aqui a Anne e eu, a gente experimentou várias receitas. E aí, no final das contas, a gente se encantou com uma que a gente transformou isso numa salada, que tá aí Não tá na mesa. tá na mesa. Gente, experimentem. É muito Uma surpreendente. delícia. É surpreendente, não é uma coisa que faz parte da nossa vida aqui de receita de milho. É muito gostoso e muito simples, né? Muito legal. Mas quando não tem milho verde, ou o milho verde está caro, ou o milho verde está feio, ou você simplesmente não está com paciência de cortar Debulhar. É. espigas. O que a gente tem de possibilidades no mercado hoje como um todo? A gente tem milho verde congelado, já debulhadinho, né?
Esse milho congelado, ele é puro milho verde. A única coisa que aconteceu com ele foi um processamento muito simples. Ele foi simplesmente branqueado, que a gente fala. Ele foi mergulhado num panelão, vai fazer de conta, de água fervendo, com um pouquinho de sal. Ele mergulhou, tirou, depois ele mergulhou na água super gelada para resfriar. E aí eles congelaram. Então, esse milho congelado, ele é verdíssimo, apenas ele teve esse cozimento assim, que faz com que ele dure mais, tá? Então, esse Agora, para gente que está acostumada a cozinhar, ele tem um teor, ele tem muito mais umidade, né? Então ele solta mais água na receita quando você vai fazer, porque ele absorveu essa água do branqueamento. Ele absorveu um tanto dessa água e por isso que para algumas receitas, por exemplo, ele não funciona tão bem quanto o fresco, né? Bom, a gente já vai chegar lá. Então esse milho congelado, ele teve esse branqueamento. Existem algumas marcas que eu até experimentei que vendem um congelado sem cozimento algum, como se fosse totalmente cru, tá? Ele é um pouco mais aguado, porque eu acho que com o congelamento ele deu uma relaxada aí no líquido, mas eu confesso que eu não achei que ele mantém as qualidades de amido dele, ele não mantém tantas propriedades do milho cru. Então, no final das contas, o congelado aferventado é melhor do que o congelado sem nada, tá? Mas existem algumas marcas. Bom, aí a gente vai ter os milhos de latinha. Lata, tá? Que, na verdade, a gente tem 3 possibilidades hoje em dia. Então, a gente vai ter umas marcas que são mais tops de linha, que vendem os milhos hoje, que esses costumam ser, o milho em si costuma ser importado, tá? São umas latas maiores. Na hora que você abre a lata, não tem praticamente líquido nenhum dentro da lata. É simplesmente grão de milho. Esses que são, realmente são poucas as marcas, é um milho muito macio. Quem já teve oportunidade de comer milho americano em época de colheita, tem uns que você come cru, que parece que ele tá cozido até, de tão molinho que é. Essas marcas trabalham com milhos desse tipo, que são muito macios e que realmente desmancha na boca, né? Ela não tem sal nenhum, ele é cozido no vapor, tá? Mas são umas espécies de milho que não necessariamente estão aqui no Brasil no dia a dia, ele custa bem mais caro. É bom, mas ele custa mais caro. Os que a gente tem aqui processados no Brasil, inclusive por algumas dessas mesmas marcas, né? Eles, hoje em dia, com a questão de diminuição de sódio, pereré, antigamente essas marcas brasileiras, só tinham o milho de lata conservado em água com sal, cozido numa salmoura. Só que aí as pessoas começaram a ver que esses outros eram mais macios, mais gostosos, que não tinham tanto sal. Então houve uma alteração no mercado, né, na oferta. Então hoje a gente tem 2 tipos de milho brasileiro de latinha, tá? Tem o no vapor, que seria o mesmo processo desses que são importados. O milho daqui, então um custo muito mais acessível. E muito bom, tá? Eu experimentei um monte, às cegas, sem ser às cegas, eu fiz de tudo. Então, eu realmente estava louca do milho aqui em casa. E tem os de salmoura, que surpreendentemente também estavam muito bons. Porque eles diminuíram demais a quantidade do sal. Qual a diferença, gente? Nenhum deles funciona exatamente como o milho verde na receita. Porque o milho verde, ele é riquíssimo em amido. Na hora que você corta o milho da espiga, escorre o caldinho branco. E isso é o amido de milho, que é a maisena, né? Exatamente. Então, quando você cozinha um milho cru, que tem com esse caldinho, ele naturalmente ele engrossa, ele encorpa de uma forma que só quando ele está cru que acontece. Né? Então, quando já tem o processamento, não é exatamente assim. Mas dá certo. Entendi. E me conta uma coisa, você tem alguma dica para dar para tirar o milho mais fácil da espiga? Para cortar?
É, porque o pessoal reclama que demora, tanto de um Então, jeito ou do outro. A gente viu o teu vídeo, mas o pessoal fala, ai, demora tanto, não tem uma forma mais demora. rápida. Infelizmente, assim, demora, né? Eu, no vídeo, eu mostrei duas formas. Cortar Isso. na vertical e na Na horizontal. horizontal. É. Eu cresci cortando na vertical, mas você tem que ter um controle maior da faca, porque se como chama? Se a espiga der uma bambeada, você pode se machucar. Machucar. É. Então, eu acho que quem nunca cortou, é melhor tentar começar a cortar na horizontal, porque é um pouco mais seguro. E fazendo uma garrinha assim com os dedos para segurar a espiga, porque se ela girar também pode ser É. perigoso, né? Agora, então, apesar eu faço na vertical, mas eu acho que na horizontal para quem quer começar é mais seguro. Aí vendem uns apetrechos que teoricamente É. seriam Você já mágicos. testou aqueles anéis? Eu testei três coisas. Eu acho que a faca é a faca, entendeu? Inclusive, eu ganhei um descascador, como um descascador de legumes, só que ele Sei, tem um sei. vão maior. Eu achei que aquilo lá era tão enroscado que. É, na mandoline você consegue regular a altura e passar, né? Mas, sei lá, eu acho que a faca ainda, sei lá, pelo menos para mim foi a melhor solução. É. O que eu achei de dica interessante, esses milhos que a gente falou das bandejinhas, normalmente a parte de cima, que é a que todo mundo vê no supermercado, eles já deixam ela bem limpinha, né? É. Agora, você tira da bandejinha e puxa Aí, aquela um duas partes, monte. tá cheio de cabelinho, né? É. O cabelinho do milho, ninguém vai morrer de comer um cabelinho ou outro. É milho, você tá vendo ali que é um cabelinho ruivinho, que não é humano, nada disso. Então, ok. Só que a gente se incomoda, a gente quer tirar assim o máximo. Você pegar aquela espiga do jeito que ela vem do supermercado e começar a puxar, tudo bem. É a única. Depois que já tá ali, não tem muita saída. Você pode pegar uma faquinha miúda para tentar levantar os mais difíceis e não sei o que lá. Palitinho. Palitinho. Mas o que eu achei que funcionou melhor foi papel toalha, uma folha de papel toalha normal. Uhum. Olha um pouco o papel na água e aí você encosta e puxa. Eu achei que foi, de tudo que eu experimentei, foi a coisa mais, assim, eficiente. Nunca tentei esse. Eu fui procurar, Paula, e aí eu achei essa dica e Tá? aí eu achei que é ok, entendeu? Não é mágica, gente. Não existe isso, tá? Mas eu achei que o papel foi interessante, né? Agora, se você comprar uma espiga inteira com tudo, né? Eu percebi o seguinte, que isso assim, eu não tive uma espiga inteira para fazer isso agora, mas eu já fiz isso em outras situações na vida, né? Você pega uma faca de lâmina forte e aí você vai dar uma tum de um lado e tum na parte do, do cabinho e na Sei. pontinha. Aí você vai cortar ali. Aí, quando você puxa, você dá uma Torção, né? Você torção. consegue. Nessa torçãozinha, você Dá já para vai tirar. cortar muito dos cabelinhos. E aí você finaliza com o papel. Eu achei que isso funciona. É. Agora, método mágico para tirar. Não, o que pior é molhar, né? Quando tá molhado, aí ele fica bem Aí mais difícil de tirar, porque ele gruda ele demais, né? gruda. Realmente. Precisa estar com vontade de comer, mas é tão bom que eu acho que compensa o trabalho. Uhum. E sobre esse poder dele como espessante, Lô, você usa ele para engrossar caldo, para engrossar alguma coisa? Porque ele tem um amido natural, né? Você prefere usar batata ou você às vezes usa milho? Às vezes eu uso milho, depende muito do que eu tenho em casa, né? Mas eu acho que assim, ele é um espessante super bom, né? Se você faz uma sopa, por exemplo, que você coloca o milho, realmente você não precisa de mais nada, ele já resolve, né? O Uhum. creme de milho, por exemplo, várias pessoas perguntam, mas você não colocou mais maisena? Você não acrescentou trigo? Se você estiver usando um milho verde, É, verde, é. a necessidade é zero.
Se você estiver usando um milho congelado, ele ainda funciona um pouco. Se você estiver usando um muito processado de latinha, pode ser que ele não encorpe o necessário, porque a maisena não está mais ali, o amido, né? Sim, é. Mas eu acho que ele encorpa como poucas coisas, né? Eu acho o máximo, é muito bom, dá para fazer mil coisas. Elô, agora uma pergunta que eu estou muito curiosa aqui, não, é um pouco além do milho. Isso perguntaram para a gente também. Você é autora de vários livros. Vem mais algum por aí? Então, Paula, eu tô assim, eu tô me dedicando muito à Na Cozinha de Lô, né? Que, assim, a riqueza de... Porque eu não sei escrever só receita, né? Eu escrevo um monte de história e tudo isso. Então, uma receita, para mim, não é uma coisa que eu escrevo num minuto. Porque, primeiro, a minha parte de pesquisa, tudo que eu faço é mega pesquisa antes, mil testes e não sei o quê. Você vê, para falar de um assunto de rendimento de milho, eu vou abrir 70 espigas. Então, assim, os meus processos não necessariamente são rapidíssimos, porque eu não sei fazer mais ou menos. Então, tudo leva um tempo, né? Então, cada receita que eu posto na Cozinha Delô é fruto de uma trabalheira dessas. Então, às vezes, eu posso ficar 2 dias, 3 dias sem postar, mas você pode saber que vem uma outra bomba por aí, uma terceira que no terceiro dia, porque realmente é assim. Então, assim, eu tô a cada dia que passa com, como chama? Com um volume bem grande de receitas que eu não publiquei em lugar nenhum. Assim, estão publicadas no Na Cozinha Delô, mas que não estão, assim, papel, alguma coisa assim, ainda em lugar nenhum. Vamos Mas ficar torcendo para vir um livro novo por aí, porque os seus eu livros são também. espetaculares. Eu também queria muito. Vamos ver agora se Eu a gente... tenho dúvida de dizer qual deles eu gosto mais. A gente tem a mesa de milho aberta essa semana e a Ilô fez 20 receitas inéditas para vocês. Então, eu convido todos para irem lá olhar. E quem quiser receber, aqui no link da bio, vocês conseguem baixar o Pitadinha, que é nosso e-book light, que ficou muito lindo. Não sei se a Heloísa já viu. Tá no link da bio, vocês podem entrar em qualquer dos perfis e baixar, é gratuito. E aí você já tem uma pitadinha, literalmente, da mesa ali. E aí, quem quiser mais a versão completa, a gente tem sempre o e-book à venda na Amazon e fica lá de eterno, a mesa fica perpétua no ar. E eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Eu vou torcer para a Heloísa fazer mais algum livro, porque o de chocolate eu gostei bastante. Testei várias receitas tuas. E quem Eu sabe tô morrendo de vontade de fazer mais. Quer dizer, material pronto eu tenho, assim, para escrever 10. Assim, se for pegar o que eu tenho, e fora o que eu tenho escrito, que ainda não foi para lugar nenhum, porque eu amanhã, se eu isso é começar muito a legal. escrever sobre um assunto, eu escrevo. E tá lá. Falei esse negócio da latinha do milho, né? Eu achei bem É. interessante, porque antigamente eles eram muito mais salgados, e essa questão do teor de sódio teve seu lado bom, né? A indústria se... Mas os ingredientes mudam muito, Elô. Eu estava lendo que a farinha de 20 anos atrás, ela tinha 14 vezes menos glúten do que tem hoje. Então, é uma loucura você pensar a diferença que faz. E não é à toa que tem um monte de gente hoje com problemas com Essas glúten. intolerâncias todas, As uma coisa é intolerâncias, porque alérgica, outra os coisa é intolerância. ingredientes mudaram muito. E o teor de proteína mudou totalmente. Então, quando você vê que era um número e a indústria vai se adaptando ao consumo, ao paladar dos usuários, às vezes a gente não pode fixar, né, aquele ingrediente como base, porque a receita depois tem que ser revisitada. Exatamente. Aí. As É pessoas falam assim, ah, mas essa receita, e não é nem só a questão. Primeiro tem essa questão do tempo, né? E Uhum. depois também tem a questão do lugar, né? É. Então, tem receitas que você vai fazer aqui e lá do outro lado do mundo é totalmente diferente. O ambiente é outro, a umidade do ar é outra, Altitude, a né? altitude, depois que mais? O milho faz de conta que você compra aqui é diferente do que você compra lá. Então, assim, a pessoa fala assim, ah, eu peguei essa receita de um livro, sei lá de onde, e estou fazendo aqui igual. Ai, não deu certo. Mas não deu certo por quê, né? Então, tudo isso tem que ser bem pensado. Você vê na farinha de trigo, essas quantidades obrigatórias, vai, de ácido fólico, essas coisas. Tudo bem, pode ser útil uma vitamina, vitaminas extras aí no negócio, mas o fato é que
eles vão tacando tanta coisa dentro que vai virando um pó que vai Deus saber o que tem lá, né? É. E aqui estavam perguntando, e quando você não tem milho? A receita pede por milho e num momento como esse, às vezes você não acha no supermercado. Você tem alguma sugestão para a pessoa substituir? Não, batata talvez seja a coisa mais que tem uma textura Próxima. É. próxima, que dá uma coisa mais espessa, né? Será que um inhame, alguma coisa do gênero? E desse gênero, batata, inhame, cará, né, mandioca, que são coisas que vai dar um espessamento, né? Mas não vai ter gostinho de milho. Não vai ter o mesmo gosto. É, gosto Eu de milho acho que a melhor coisa é ir atrás da latinha, porque a latinha tem em qualquer lugar, né? tem em qualquer canto, é. Muito E ela bem. não foi nada ruim como vai. Poderia se pensar, vai, com um certo preconceito? Não, muito pelo contrário. Aliás, uma semana antes, eu tinha participado de uma matéria no Estadão, que elas me ligaram e eu falei, eu acho o máximo. Era mostrar uma despensa de alguém, ainda mais nessa época da vida. E eu mostrei, a gente tirou uma foto da minha despensa naquele dia, porque a matéria foi para daqui 10 minutos. Eu falei, olha, tá aqui, a vida é como a vida é. Então tinha latinha de milho, tinha latinha de ervilha, tinha lata de tomate pelado. Eu falei, gente, quem nunca teve na sua despensa, né? Não é nem um pouco feio você ter, muito pelo contrário. É uma coisa de vida real, é uma coisa que quebra galho, é uma coisa que resolve fora da estação daquele alimento, né? É lógico que, como a gente falou, você não vai comprar uma marca que seja lotada de sódio, que vai fazer mal para você, né? Esses exageros fazem mal para a saúde. Mas se for uma coisa bem feita, por que não, né? E Elô, você começou a cozinhar com que idade? 6. Hã? Eu aprendi a descascar um abacaxi, eu tinha 6. 6. A louca da minha avó me deu uma faca para descascar um abacaxi. E É um conta um exagero, pouquinho. não é? Eu sei que você fez cordon bleu na França. Antes de ir para o cordon bleu, você já cozinhava muito? Muito, muito, muito. Com uns 12, 13 anos eu fazia muita coisa já. Com 14, 15, eu já sabia decorar um monte de livro. Eu já tinha lido Larousse, o Gastronomique. Já sabia um monte. Quando eu fui para lá, eu sabia um monte de verbetes do Larousse, assim, decore salteado, assim, né? Queria te agradecer muito, estou com muitas saudades. Pena que a gente não pôde aí ver a sessão de fotos, como Não a gente dá, normalmente não dá, faz. pandemia. Mas olha, Paula, eu acho que as pessoas, assim, se eles tiverem qualquer dúvida, escreve pra gente, né? Que tanto. A Heloísa está sempre de olho lá na nossa página, no nosso perfil, e ela vai respondendo, e a gente responde para todo mundo. A gente vai respondendo, todo mundo, ninguém vai ficar sem resposta. Então, Ótima olha, um beijão e a gente vem com muito mais receita ainda ao longo da semana.